com muita fé o menino disse: 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar? Bom dia, irmãos. Bom dia. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 23, que é clássico para as nossas vidas, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Não precisa sequer de explicação. Na nossa vida, a única coisa que nós precisamos é da presença de Jesus, da presença de Deus na nossa vida. E aí, seja para a vida, seja para a morte, isso nos basta. E assim nós vamos seguindo nossa vida. Amém? Vamos colocar de pé, queridos. Vamos começar o nosso louvor juntos. Eu tenho certeza que você já começou em casa, né? Seu louvor individual com Deus, para Deus. E dá um abraço para a pessoa que está aí, cumprimento quem está do teu lado. Está na casa do Senhor Jesus, fazer ele para cantar e orar. Quem veio aqui hoje para adorar o Senhor? Amém. Amém? Vamos sua mão aí bem alta. E para cantar também ao Senhor. Porque adorar é uma coisa, cantar é outra coisa, né? As duas coisas podem caminhar juntas. Se você quiser cantar para adorar o Senhor hoje, você o faça. Eu quero. Amém? Amém. Senhor, nós queremos te adorar esse momento. Nós queremos te agradecer e dizer que o teu nome é santo. Dizer que o Senhor é o primeiro, que o Senhor é o alfa e o ômega, que o Senhor é o Deus que controla todas as nossas vidas. E não há nada que aconteça que o Senhor não saiba e que o Senhor não esteja no controle.
não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. No silêncio do meu ser,
os dízimos nesse momento. O crescimento, Pai, da tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Nós sabemos que o
Senhor não precisa, Senhor. O Senhor não precisa. O Senhor é dono do ouro e da prata, Senhor. Mas os nossos dízimos, Senhor, e as nossas ofertas é um voto de fé, Senhor. É um voto de caminhada com o Senhor, Senhor. É um passo de persistência, Senhor, na fé com o Senhor. Coloca o alimento sobre as nossas vidas, Senhor. Não nos deixe faltar. Nos dê aquilo que nós necessitamos, Senhor. O pão e a água, Senhor. No nome de Jesus, o Senhor agradeço, Senhor. Amém. Ele levou a sério a passagem de crescer e se multiplicar. A Fran e o Olinto vão compartilhar alguma coisa com a igreja. Amém. O nosso é um recado, é um agradecimento que a gente quer fazer de público à igreja e pelo envolvimento da igreja conosco, num desafio que foi lançado para vocês, que de forma surpreendente, assim, transbordando o nosso coração, a igreja nos acolheu, né, no quartinho dos meninos, que era um desejo do nosso coração de mais de 5 anos, e Deus colocou o propósito no ano passado da gente fazer um aniversário do Rafa, que já está fazendo aniversário de novo, e quem participasse conosco, ao invés de dar um presente, daria uma oferta, né? E nós conseguimos levantar muito mais que a reforma. Os móveis do quarto são novos, as roupas de cama são novas. Deus nos surpreendeu através de vocês de uma forma assim que o nosso coração não tem como expressar. Nós recebemos envolvimento da igreja, que nos ajudou antes, que nos ajudou na festa, gente que não pôde, que chegou até nós e falou que não tinha como ajudar financeiramente, que trabalhou de garçom, gente que doou material de construção, gente que doou salgado, bebida, comida, que ajudou de todas as formas possíveis. Nosso muito obrigada a vocês. Ali tem algumas fotos, já vi para mostrar o chuveiro. Eram 2 quartos, lá a primeira noite deles no quarto, eram 2 quartos pequenos que foram quebrados e virou um quartão. É uma bênção, eles ficam lá 24 horas, acordam e voltam para o quarto, eles já conseguem, lá eles acessam, tomam banho sozinhos, já estão quase conseguindo a independência no uso do vaso, escovam os dentes, tem videogame, é uma bênção. A meninada fez a festa lá nessas festas. Então eu queria só agradecer em nome da nossa família. Pedir a ajuda de alguém aqui para distribuir um cartãozinho, um para cada família, por favor. E mais uma vez, muito obrigada. Ela sabe o que fala. Primeiramente, é sempre muito bom, muito gostoso poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, porque ela é maravilhosa nas nossas vidas. Ela traz transformação, ela traz o nosso crescimento individual. Como o Roberto César estava falando ali atrás, Deus foi tão maravilhoso que Ele deu a palavra dele para nós, para o nosso crescimento, porque Ele já tem tudo. Ele tem louvor perfeito, Ele tem os anjos, Ele tem adoração lá no céu. Essa palavra aqui serve para nós, é um presente de Deus para as nossas vidas. Antes de continuar, no mesmo segmento da Fran, e orando com o Rodrigo, agora há pouco, eu e minha casa gostaríamos de agradecer à igreja por todo o envolvimento no final do ano passado, quando nós passamos pelo vale da sombra e da morte. Foi muito gostoso saber receber o amor dos irmãos, receber a oração dos irmãos. Meu telefone, da hora que o Felipe entrou na UTI, meu telefone não parou de tocar. Foi muito bom, muito gratificante. Toda honra e toda glória para Deus. Mas eu gostaria muito de agradecer e dizer a essa igreja que nós amamos esse lugar, nós amamos a vida de cada um de vocês aqui e somos gratos pelas orações. Eu tenho certeza de que
Se Deus usasse uma caixa de e-mail, foi lotado com as orações de vocês naquele dia. Foi muito, muito gostoso depender do Senhor e saber do amor da igreja para com a minha casa. Muito obrigado. Vamos orar a Deus e agradecer por isso e pela palavra dele. Feche seus olhos, por favor. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que é viva, que o Espírito Santo que habita em cada um que está presente aqui, ele abra as nossas mentes, os nossos corações, para que a tua palavra penetre e faça raiz na nossa mente, no nosso coração, e que ela cresça e mude todas as nossas atitudes, mude o nosso pensamento, mude o nosso coração no caminho que o Senhor quer para as nossas vidas. Então que o Senhor nos instrua e que o Senhor revele a tua vontade na manhã desse domingo. Amém. É interessante porque alguns dias atrás, na reunião de oração, fazendo um parêntese aqui, se você quer mudar a sua vida, se você quer ter uma experiência a mais com Jesus, vá na reunião de oração, procure a Deus, busque a Deus, porque na minha vida, eu vejo aqui que tem muitos, por favor, até quem vai assim, com uma certa frequência na reunião de oração, por favor, fique de pé. Eu tenho visto muitos aqui, por favor, aqueles que vão praticamente com uma certa frequência, né? E pergunte a essas pessoas que estão de pé o que a reunião de oração tem feito na vida delas, como a reunião de oração tem trazido crescimento, entendimento. Nós estamos estudando o livro de Gênesis e tem sido maravilhoso, coisas tão óbvias que passaram batidas e que tem mudado a minha vida e eu acredito que a vida dos irmãos. Mas foi interessante que alguns dias atrás a gente estava na mesa do café e a Alissa, sempre muito carinhosa, muito chegada no nosso coração, ela virou e fez uma pergunta difícil para mim. Difícil porque essa pergunta ela estabelece algumas coisas, que é você se comparar com alguém. E comparar já traz um certo constrangimento. E ela perguntou o seguinte, e eu queria que você refletisse nessa pergunta, talvez eu a faça alguns aqui, só para ela perguntou assim: Dani, qual o personagem da Bíblia que você é? Com quem você se parece? Com quem você é na Bíblia? Que eu poderia olhar e falar, é parecido com Daniel. E é uma pergunta difícil, porque ela estabelece, na verdade, com essa pergunta, as seguintes condições: quais são suas atitudes, quais são seus gestos, quais são suas reações, para que você pareça com algum desses homens aqui da Bíblia. Porque todos eles tiveram coisas do Senhor, ações de Jesus. Claro que Jesus é o nosso alvo top, o nosso alvo completo, mas todos esses homens da Bíblia, que a Bíblia relatou, eles tiveram comportamentos que alegraram o coração de Deus, que num determinado momento Deus fala assim: nossa, que alegria a resposta dele. Tem alguns que eu tenho certeza que a maioria aqui não queria ser, que talvez seja Judas, talvez seja Saul, mas estabelecer uma comparação, um parâmetro. Poxa, com quem eu me pareço? Com Josué, com José, com Maria, com Pedro, com Paulo? O que eu tenho desses homens na minha vida? Quais são as minhas atitudes que fazem com que eu pense que eu seja igual a eles? É uma pergunta difícil.
difícil. Eu achei difícil e na hora eu não respondi. Isso, o pastor Alan está na internet, pede para que a gente cumprimente, né? E estamos felizes também pela vida dele, pelo retorno dele. Ele que esteve em Goiânia fazendo alguns tratamentos e fazendo uma visita a uma tia. E somos muito felizes pela sua vida, pastor Alan, que tem mudado a nós. Bem, e eu comecei a buscar de Deus quais são esses princípios, o que nós podemos copiar, o que nós podemos... Porque já viu que crente tem aquela mania de pôr o nome do filho, um nome bíblico, na expectativa que o nome bíblico agregue e traga como herança toda a característica da pessoa? Já viu? O meu nome é assim, minha mãe me deu o nome de Daniel em função do Daniel da Bíblia. Mas a gente acha que sempre assim, ele chama Daniel, então é o Daniel da cova dos leões, é o Daniel do jejum, é o Daniel da oração, é o Daniel... Mas não, se eu não começar a trazer para a minha vida as características de Daniel, esse nome não me serve de nada. E a gente tem essa mania brasileira, talvez, de colocar os nomes dos nossos, o que é bom, porque a criança já tem uma perspectiva, né? Os meus chamam Felipe e Ricardo André. Traz uma perspectiva boa para a vida da criança, mas por sua vez não é garantia de que elas serão como aquela pessoa que você homenageou. E na Bíblia há vários relatos. Eu comecei a fazer, nós vamos dar uma passeada bacana pela Bíblia, então vocês tenham um pouquinho de paciência comigo. Vou ser curto, mas nós vamos dar uma passeada. Eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia em João, capítulo 6, a partir do versículo 5. João 6, 5. Todo mundo achou? Amém. A história aqui basicamente é a seguinte: uma grande multidão estava seguindo a Jesus, e Jesus então viu aquele povo todo e ficou assim, contrito, ficou preocupado com aquelas pessoas, porque ele sabia que aquelas pessoas precisavam se alimentar. E é interessante que na Bíblia, na história de andar com Deus, Ele nos dá várias oportunidades para que nós possamos cumprir o nosso papel. Cada um aqui provavelmente já teve a oportunidade e continua tendo a oportunidade de servir ao Senhor. Agora, o que Jesus espera de nós é a nossa reação. Ele não te obriga a fazer nada. Ele não põe um peso sobre você, faça isso. Ele quer que você o sirva de amor, de coração, de vontade própria. E olha que interessante que Jesus então, erguendo-lhe os olhos e vendo que grande multidão vinha com ele, disse a Filipe, um de seus discípulos: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Poxa, Jesus preocupado com comprar? Jesus preocupado com comida? Não foi ele que falou que a palavra de Deus era suficiente, era o nosso alimento? Por que ele nesse momento aqui estava preocupado com comida, com comprar? Mas você vai notar que na verdade Jesus, ele queria, não era testar Filipe, ele queria ver a reação de Filipe na mesma expectativa de um
pai. Porque como eu sou pai, muitas vezes a gente dá um empurrãozinho na criança para ver como que ela reage. A reação dela é que traz alegria aos nossos corações. Olhando para o Roberto César, eu me lembro daquela história dos instrumentos musicais, né? Aquilo que traz alegria é o mesmo sentimento de Deus para conosco. Ele quer ver as nossas reações. Filipe já vinha de uma caminhada com Jesus, ele já era íntimo de Jesus, ele estava ali entre os 12 mais próximos de Jesus. Então nada mais natural que ele pensasse como Jesus, nada mais natural que ele tomasse ações como Jesus. Só que aí ele dá uma vacilada. A hora que Jesus fala, vai filho, chuta para o gol, que agora é a sua hora. Olha o que Filipe faz. Mas dizia isso para o experimentar. Jesus falou para Filipe para ver como que Filipe iria reagir, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Lógico que Jesus já sabia o que queria fazer. É lógico, assim como eu, como você que é pai, você já sabe o que vai acontecer, muito provavelmente. Mas a gente fica na expectativa, e Jesus ficou na expectativa, mesmo sabendo. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Até aqui. Filipe teve a oportunidade, assim como eu, assim como você, de servirmos ao Senhor. No primeiro momento que Jesus conversa com ele dá a bola fora. Ele fala em dinheiro. Ele fala: Senhor, nossa, nós vamos precisar aqui no mínimo de 200 moedas de prata para conseguir alimentar essa multidão. É claro que Jesus não estava interessado em dinheiro. Ele não estava preocupado. Eu acredito que Jesus gostaria de ter ouvido de Filipe a seguinte frase, talvez: Senhor, eu não sei o que nós vamos fazer, mas eu confio no Senhor e entrego esse problema para o Senhor. O Senhor faça o que o Senhor quiser e me use. Eu acho que talvez essa seria a frase ideal para Filipe. Mas e como nós temos aprendido hoje, se você fizer uma reflexão na sua vida, hoje você está muito mais próximo dessa frase do que pensar nas 200 moedas de prata. Mas mesmo assim, nós viramos e mexemos e estamos pondo o dinheiro na primeira circunstância. Ah não, eu não posso vir aqui no sábado porque afinal a gasolina está R$3,20, Zé, não vai. Nossa, se eu vim aqui todo sábado, não vai dar, minha conta não vai fechar, Zé. Então, você me desculpe, se você for lá para Fernando Vilela, pode ser que eu consiga ir, mas aqui não dá para eu vir. R$3,20 a gasolina para vir aqui servir as crianças, né? Então, dá um jeitinho aí. Não, o sopão, poxa, percorrer todas aquelas ruais, levar aquele sopão, fazer a sopa, não dá, fica muito caro. E muitas vezes nós reagimos assim com as coisas do Senhor. Nós colocamos dificuldades nas coisas do Senhor. Ontem, por exemplo, tinha um grupo de pessoas aqui servindo, cavando buraco, trabalhando. Se perguntar quem estava aqui, cada um cavou 5 buracos, mas só tem 3 buracos lá, né? Então, assim, mas o gostoso é que a gente responde às expectativas de Jesus para a nossa própria vida. Jesus faria como fez sozinho, não precisou de Filipe. Nós já sabemos que ele multiplicou os pães e os peixes. Todos aqui sabem. Jesus, posterior a isso aqui, pegou os pães e os peixes, deu glória ao Pai
participar. E aí ele fica naquela expectativa, ele vai reagir, vai ser é o jeito que eu queria que ele reagisse. E ele não reage, eu não reajo, você não reage, talvez do jeito que Jesus. Você tem disposição no coração de reagir conforme a expectativa de Jesus, a experiência de Jesus? Por outro lado, não que Filipe fosse desmerecedor aqui de ser chamado de discípulo de Jesus, mas viu como é difícil ser discípulo? É preciso intimidade, constância, buscar cada vez mais. Por quê? Porque a nossa natureza humana nos leva a dar respostas humanas. A resposta de Jesus foi humana? Não, foi sobrenatural. Ele multiplicou. A sua resposta tem sido humana ou tem sido uma resposta de Deus, para Deus, sobrenatural? Porque a fé, ela tem que vir antes do acontecer. Você ter fé depois que sai o resultado de exame não adianta nada, já passou. Você tem que ter a fé antes. Que é isso que alegra o coração, saber Jesus olha para você, fala, eu estou na expectativa, eu sei que ele vai reagir assim, porque ele já conhecia a resposta de Filipe. Mas por outro lado, nós temos outros exemplos de pessoas que reagem de uma forma diferente da de Filipe. Falei que nós passearíamos pela Bíblia. Vamos ao livro de Jó, capítulo 2, por favor. A maioria aqui já conhece a história de Jó. E na história dele, parece que se passa toda a perspectiva do embate que Jesus já sabia, que Deus já sabia, um embate entre Deus e Satanás. Mas na verdade não é. Por quê? Porque Deus já sabia, assim como Jesus já sabia a resposta de Filipe, Deus já sabia o que aconteceria com Jó. Ele já sabia, ele só entrou nessa porque ele já sabia que o jogo era grande. E lá no capítulo 2, no versículo 3, diz o seguinte: perguntou o Senhor a Satanás. Gente, o Senhor precisa perguntar alguma coisa para Satanás? Não. A mesma coisa de Jesus. Jesus pergunta a Filipe. Aqui o Senhor pergunta a Satanás, já sabendo da resposta. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. A gente dá um pulinho para o 4. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A mesma coisa, a mesma situação de Filipe. Deus cria uma expectativa, Ele conhece as nossas reações, Ele sabe como nós vamos reagir, e nessa expectativa de esperar a nossa resposta, Ele nos dá a chance de darmos a resposta. E Satanás aqui ele foi muito enfático, ele falou: tira tudo dele, toca nele, né? Na saúde dele, que é primordial, né? Você já viu que quando você vai conversar com uma pessoa, ela fala assim: tá tudo bem, tá tudo muito difícil, mas o importante é ter saúde.
saúde, né? Aí um dia na padaria a menina falou assim, eu falei, olha, eu acho que o importante não é ter saúde, porque uma hora nós vamos perdê-la. Acho que o importante é ter Jesus, ter Deus, né? Porque aí, mesmo quando nós não tivermos saúde, nós vamos ter alegria no nosso coração. A menina ficou até assim, né? Porque todo mundo tem isso. Mas nós aqui, ou alguém já morreu com saúde, não tem jeito. Então nós vamos perder a saúde. Então o importante não é a saúde. E nessa situação aqui de Jó, era exatamente a mesma coisa. Deus criou uma expectativa em cima da vida de Jó, e agora Deus começa a observar, junto com Satanás, quais eram as respostas de Jó. E daí para frente nós já sabemos como Jó se comportou, como Jó se humilhou, como Jó não blasfemou, né, no ímpeto dessa história aqui, como é que ele reagiu. E tudo isso, todas essas situações que nos são colocadas no nosso dia a dia, que Deus quer ver a sua perspectiva, como é que você reage às dificuldades, como é que você reage. Poxa, para quem não podia ter um filho, agora tem 2. Deus não fica esperando a resposta humana, não posso ter filhos, vai ser uma grande dificuldade, não vai dar certo. Essa é a resposta humana. Mas a resposta divina é totalmente fora do nosso entendimento, é totalmente fora daquilo que nós podemos fazer. Então só nos resta, como discípulos, se esse é o nosso alvo, dizer ao Senhor, eis-me aqui. Porque eu dizendo, eis-me aqui, eu estou pronto para servir naquilo que o Senhor quiser me usar e da maneira com que Ele quiser me usar. Todas essas situações nos levam somente ao que Deus gostaria de nos falar de acordo com a nossa resposta, que é lá em Mateus 3,17. Como nós reagimos às situações, nunca se esqueça de como Filipe reagiu a hora que Jesus o indagou sobre o que fazer. A expectativa de Deus é poder virar exatamente essa frase aqui na minha vida, na sua vida e na vida de cada um de nós aqui. E eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou seja, em quem eu tenho muita alegria. Deus está ansioso para falar, se Deus pode ficar ansioso, Ele está ansioso para falar para mim e para você: olha, este é o meu filho, que eu fico ansioso, que eu fico alegre, com muita alegria. É o mesmo que Ele fala. Nós não somos filhos de Deus? Nós não fomos feitos filhos de Deus pelo sangue de Jesus? Então Ele fica ansioso para dizer isso para cada um de nós. Este é o meu filho em quem me alegro. Parabéns, servo, foste fiel. Fiel no obedecer, fiel naquilo que Deus falou para a sua vida, fiel na situação que Deus colocou na sua vida. Como é que você vai reagir? Você vai fingir que não é com você todo esse movimento aqui? Nossa, a vida é bacana, está ficando bacana, está ficando lindo. Eu vejo isso aqui cheio de crianças, eu vejo isso aqui cheio de gente, eu vejo isso aqui sendo usado para servir as pessoas, restaurando vidas.
E aí você vem aqui simplesmente passear domingo? É essa a resposta que você tem dado a Deus sobre o que é a vida na sua vida? Ele está te perguntando nessa manhã. E aí, como é que nós vamos fazer para mudar a vida dessas pessoas que vão vir aqui? Como é que nós vamos mudar a vida dessas crianças? Como é que eu vou alimentar? Como é que você, Vide, vai alimentar essas crianças? Ele está nos perguntando isso nessa manhã, por essa história toda que nós estamos tendo a esses últimos 2, 3 anos aí. Como é que você vai fazer tudo isso? Aí você, pois bem, né? Eu assim, poxa, eu não tenho um bom salário, eu não vou poder ajudar muito. Não tem jeito, né? É complicado, não vou gastar, não posso gastar. Tudo aquilo que a gente já sabe, ninguém aqui é rico. Todo mundo aqui tem as suas dificuldades, as suas contas, os seus afazeres. Assim como o Filipe tinha, assim como o Jó tinha. E a situação de Jó ainda foi pior, porque ele foi tirado tudo. E você não, você está sendo alguém aqui que lhe foi tirado tudo. Você está sendo convidado a participar de tudo isso aqui, a investir na vida de pessoas, a trabalhar, a ter uma intimidade maior com Jesus, a refletir as ações, os comportamentos de Jesus. Como é que você reage? Você tem reagido como Jesus espera de você? A Bíblia nos fala também de uma história, eu não vou dar a referência dela agora, porque senão todo mundo já vai saber do que se trata. Esse homem na Bíblia teve uma oportunidade, que ele foi o único homem na Bíblia que teve essa oportunidade. Imagina Jesus virar para você e falar assim: você quer ser perfeito? Ele ouviu de Jesus: você quer ser perfeito? Porque toda a parte teórica ele já era assim, doutor. Ele já sabia sobre as leis, ele já conhecia o que nós chamamos de Bíblia aqui, de ponta a cabeça. Ele já guardava tudo que a Bíblia mandava, tudo que a lei mandava. E aí Jesus vira para ele e fala com essas palavras: você quer ser perfeito? Olha que oportunidade. Com um ser humano, o único ser humano que teve essa oportunidade de ser perfeito. Mas ele chega perto de Jesus antes dessa pergunta e começa assim, como eu e como você, achando que as nossas atitudes fazem Jesus tremer, fazem Jesus, nossa, que cara maravilhoso, que homem comprometido com as minhas coisas. Ele chega perto de Jesus e começa a falar assim: olha, Jesus, o que eu posso fazer? Até é bacana da parte dele, né? O que eu posso fazer? E hoje nós sabemos que nada nós podemos fazer para alcançar a vida eterna, porque na nossa vida é graça. Mas de qualquer forma ele chega para Jesus, né? Ele está ali naquela multidão, provavelmente ele ouviu Jesus conversando, né? As pregações de Jesus, veio acompanhando a história de Jesus, e aí ele chega perto de Jesus: olha, o que eu posso fazer para alcançar a vida eterna? Ou seja, o que ele podia fazer? Aí Jesus responde com toda a paciência: você não pode fazer nada não. Não tem nada que você faça de bom que te leve à salvação, à vida eterna. Porque o único bom que existiu é Deus. Não tem nada de bom que você possa fazer. Mas mesmo assim, diante das respostas, Jesus falou: olha, então
Você é cumpridor da palavra, das leis, dos mandamentos, de não matar, de não adulterar, de não furtar, de não dar falso testemunho, de honrar o teu pai e a tua mãe, até de amar o teu próximo. Jesus pergunta a ele: como a ti mesmo? Então Jesus fala assim: olha, essa parte legal, você consegue cumprir ela? Essa parte social, você consegue vir aqui, cuidar das crianças? Você vai na igreja para hoje, né? As perguntas para o dia de hoje. Você vai na igreja domingo? Você paga suas contas? Você passa alguém para trás? Você tem capacidade de vir aqui no sábado ajudar essas crianças? Aí ele acha que esses afazeres sociais são a resposta. E diz a Jesus: tudo isso tenho feito. Então ele achou assim: poxa, ele estabeleceu o que eu preciso, eu faço tudo que ele estabeleceu, então agora é a hora de eu ganhar a coroa. Tudo isso eu tenho feito, Jesus. O que me falta ainda? Me falta mais alguma coisa? O Senhor falou tudo aí. Aí Jesus dá a única oportunidade que um ser humano teve. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito. Eu achei interessante porque eu não ouvi nenhum outro relato de um ser humano que tenha tido a chance de ser perfeito. E Jesus está nos dando uma receita sobre perfeição, sobre santidade, que nós vamos entender daqui a um pouquinho. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue. Só promessa maravilhosa, a oportunidade da sua vida, você de frente para Jesus. Ele fala: olha, agora você pode ser perfeito, ainda pode me seguir, eu estou te garantindo um tesouro lá no céu. Olha que coisa maravilhosa para se ouvir. Você pode ser perfeito agora, nesse momento, e eu já estou te dando uma garantia de que você vai receber presentes lá no céu pelos seus atos. Você só precisa fazer isso que eu estou te falando e me seguir. Ele convidou esse moço para ser discípulo dele. E nós temos feito como esse moço, recebido esse convite: vem ser meu discípulo, vem andar comigo. Ele fala aqui, depois vem e segue-me. Jesus queria aquele jovem na sua companhia, na sua presença. Jesus deu àquele jovem a oportunidade de andar com ele, de estar ali próximo a ele. E Jesus tem feito exatamente a mesma coisa comigo e com você. Cada semana Ele te dá a oportunidade de andar com Ele, de ser discípulo dEle. Ele te convida. Poxa, nós não acreditamos que o Alain, o Roberto César, o Julinho, o Zezé, o Tiagão, esses que estão aí, não são reflexo de Jesus? Apesar de todos a sua imperfeição, não são reflexo de Jesus esses homens? Amém. E toda a semana eles estão te convidando e convidando e convidando e convidando. E aí quando você lê essa passagem aqui, você acha um absurdo. Como é que aquele jovem recusou o convite de Jesus para ser discípulo de Jesus? É um absurdo. Eu creio que nenhum de vocês aqui recusaria um convite de Jesus. Cara, olha, vem Zezé, você vai ser perfeito, eu estou
te dando a oportunidade agora de ser perfeito. Mas, assim como o jovem rico, nós temos as respostas humanas. E ele, de novo, Jesus rola a bola e fala: vai, Ju, agora, entra para dentro do gol. O mesmo que ele fez com Filipe, o mesmo que ele fez com Jó, o mesmo que ele está fazendo. Olha, a sua oportunidade, vai, agora é o seu momento, junto comigo. E esse jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. O problema desse jovem não era as muitas propriedades. O problema desse jovem aqui, e quando a Bíblia fala que ele era um jovem, eu me imagino que ele teria alguma coisa aí entre 30, 35 anos, no máximo aí. Um jovem rico, milionário. Um cara riquíssimo. E não sabia o que fazer com tanto dinheiro. Porque imagina o Eike Batista com 35 anos. Imagino que seja que ele era rico. A palavra de Deus fala que ele tinha muitas propriedades. Mas o problema não são as propriedades. O problema é onde nós depositamos o nosso coração. Porque, como diz a palavra do Senhor, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. E o coração desse jovem estava nas propriedades. Ele não queria se desfazer, ele se entristeceu. E toda vez que nós negamos um convite de Jesus, nós nos entristecemos. Porque Deus nos constituiu para que nós o honrássemos, para que nós o louvássemos, para que nós o amássemos. Então tudo que você faz se afastando de Jesus te causa tristeza. Eu posso imaginar a cara desse rapaz. Ele deve ter saído abatido demais, porque ali Jesus lhe imputou uma coisa que estava relacionada ao seu coração. Então, irmão, trazendo essa história para nós, o que é que tem estado dentro do seu coração que impede de aceitar os convites que Jesus tem lhe feito? Porque onde está esse seu tesouro? Qual que é o seu tesouro? O meu tesouro, eu quero que cada vez mais seja o reino de Deus. Fazer desse lugar aqui extensão do reino de Deus, como nós temos aprendido. A nossa vida aqui, ela só pode ser por um motivo: fazer daqui, desse lugar aqui mesmo, fisicamente falando, extensão do reino de Deus. Esse é o meu tesouro. É o tesouro que eu quero para a minha vida, que eu quero para a minha família. E eu costumo dizer, trocando a frase, que onde está o teu coração, ali está o seu Deus. Então onde que está o seu coração? Onde que está a sua vontade de servir ao Senhor? E nós não precisamos, olha só, no que a igreja ajudou a Fran e o Olinto, cada um ajudou com um pouquinho, cada um colaborou com um pouquinho, e ninguém morreu por conta disso. E esse pouquinho fez a diferença na vida deles. Por que nós não podemos começar a estender isso? Mais, cada um fazendo mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Bem, esse jovem, ele é um exemplo
de como nós devemos responder ao chamado de Jesus. E ele nos ensina muito, porque esse jovem, assim como eu, assim como você, temos tido a oportunidade de sermos perfeitos. Talvez aqui não, lá no reino. Temos recebido o convite para sermos discípulos e temos recusado. Mas, por outro lado, a Bíblia fala também de um outro rapaz. E esse outro rapaz, ele sim, aceitou o convite de Jesus. E aceitando o convite de Jesus, ele mudou a história de reis, ele mudou a história de uma nação. Abra sua Bíblia, por favor, em Daniel capítulo 1. Essa é a nossa última passeada na Bíblia. Daniel capítulo 1. Todo mundo achou? Capítulo 1, versículo 8. Daniel 1, 8. Como diz o Tiagão, não tenha vergonha, acolhe o índice. A história de Daniel, basicamente, é de como nós devemos reagir às questões de Deus. Quando novamente Ele nos faz um convite. Lembre-se que o jovem rico tinha muitas propriedades. Ele vivia o melhor desse mundo aqui, provavelmente. E na vida de Daniel, ele teve essa mesma oportunidade. Porque lá no versículo 5, determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Então Daniel foi levado cativo, ele era de uma linhagem nobre, e o rei pegou alguns desses nobres e falou: eu vou treinar para eles me auxiliarem aqui na gestão. E nesse treinamento o rei determinou: eles vão comer do melhor do mundo, eles vão se alimentar do melhor que o mundo possui, produz, esses jovens vão comer. Aí vem a diferença do que nós podemos fazer com as respostas que nós podemos dar. E olha o que Daniel faz. Resolveu, lá no 8, Daniel firmemente não contaminar-se. Resolveu Daniel firmemente não se curvar ao mundo. Resolveu Daniel firmemente aceitar o chamado de Jesus. Resolveu Daniel firmemente seguir a Jesus. Porque ele sabia, e eu procurei estudando todo o livro de Daniel, que não tem mais nada que Daniel faz daqui para frente de atitude dele com Deus, assim, de demonstrar para Deus alguma coisa. O que dependeu de Daniel, ele fez, ele resolveu. Assim como Filipe podia ter resolvido, assim como Jó resolveu, assim como o moço rico resolveu, Daniel resolveu firmemente não contaminar-se. E o não contaminar-se aqui, não é que nós vamos fechar essas portas aqui e viver num trance aqui. Muito pelo contrário. O firmemente não contaminar-se é não deixar entrar na nossa mente, na nossa cabeça, que o nosso dinheiro é nosso, que aquele dinheiro do seu sustento
Primeiro você tira o seu, para depois ver o que sobra para a igreja. Que, poxa, o sábado não é um dia de descanso, eu já tenho a igreja domingo. Então, né? Poxa, porque isso são coisas que o mundo vai contaminando a igreja. E daqui um pouco a igreja está com a ideia do mundo dentro dela. Nesse momento aqui, todas as atitudes, toda a história de Daniel, como ele foi constituído, como os amigos dele foram constituídos, governadores também, dependeu dessa resolução de Daniel, dessa postura de, não, eu vou, não, eu estou envolvido. Não é Jesus que vai resolver para você, não foi Deus que resolveu para Daniel. A única coisa que coube a Daniel foi falar, eu resolvi. E naquilo que ele resolve, aí Deus vem e o honra. Aí ele vai para a cova dos leões, aí ele vê os amigos jogados na fornalha, aí ele vê toda a opressão, aí ele vê sendo perseguido pelos demais. E é interessante que o mesmo convite que é feito para cada um desses homens que eu relatei, novamente, ele é feito para você. Agora é preciso que você resolva firmemente. Não é aquele resolver, como o Plácido leu aqui durante o louvor, ser jogado por doutrinas, ser folha de bananeira, vai para um lado, vem para o outro, e vai sendo empurrado. É preciso que você resolva firmemente se quer ou não ser discípulo de Jesus. É preciso firmemente você responder se o teu coração está nas suas várias propriedades. Aliás, ninguém aqui tem várias propriedades. Por muito menos, nós estamos fazendo como o jovem rico. Ninguém aqui tem várias propriedades, ao menos que eu conheço assim de pertinho, um pouquinho. Ninguém aqui tem mais do que, sei lá, 5 imóveis, um carro, 2 carros, eu não sei. Então, por muito menos, nós estamos fazendo o que o jovem rico fez. E aí nós achamos um absurdo o que ele fez. Nós não conseguimos sequer, como alguns dizem, né, pagar, devolver o dízimo para aqueles que têm sido infiéis. Então, é preciso novamente, olhe bem, Jesus colocou a situação para Filipe. Filipe, o que nós vamos fazer? Filipe foi para o dinheiro. Eles vão precisar das 200. Ô Zezé, não vai dar, nós vamos precisar do dinheiro para fazer as salinhas lá, mas deixa para depois. Jovem rico, não vai dar para decidir agora, Jesus, porque eu tenho muitas propriedades, eu não posso desfazer delas assim. Eu não posso gastar o meu tempo no sábado, o meu tempo na quarta, o meu tempo na quinta, porque aí, né, eu vou ficar sem tempo. O jovem rico ia ficar sem propriedades. Você vai ficar sem tempo, você vai ficar sem o seu luxo. A passagem de Daniel é simplesmente para frisar nos nossos corações. Nós temos que ter postura de homens de Deus. Nós temos que copiar. Nós vimos aqui exemplos daqueles que foram na oportunidade que Jesus deu e daqueles que não foram. E quando você não vai, aí entra a tristeza, o abatimento. Filipe perdeu uma ótima oportunidade, primeiro de ficar calado e segundo de ter participado, porque ele poderia ter entrado nesse trecho da Bíblia como aquele que falou: Jesus, eu confio no Senhor, o Senhor vai fazer alguma coisa, o que o Senhor manda. Não,
ele preferiu entrar na Bíblia, nesse trecho aqui, como aquele que pensou nas 200 moedas. E você, lá na hora do seu galardão, como é que você vai querer entrar? Que tipo de galardão você vai querer receber? Qual que é o seu? O que pensou nas 200... Não, imagina você lá na fila, né? Julgamento, tá? A fila, prestando contas. Não, Jesus, é o seguinte, eu não pude colaborar mais porque o senhor viu que eu tinha aquela prestação para pagar. O senhor não viu? Que aquela prestação, afinal de contas, eu tinha que pagar ela. Não, afinal de contas, eu tinha que trocar de carro com uma certa frequência, porque o carro mais velho, ele vai dando mais manutenção, entende? Uhum. Então é preciso que nós, assim como resolveu Daniel firmemente, nós resolvamos firmemente servir ao Senhor, buscar ao Senhor. Todos nós aqui temos as oportunidades no Senhor. Ele está jogando a bola toda hora para você, toda hora, toda hora, toda hora. Aí depende de você, não depende de nada do que eu falo, não depende de nada que os pastores aqui falam, depende única e exclusivamente da sua postura para com as coisas de Deus, da sua fidelidade para com as coisas de Deus, porque por muito menos do que o jovem rico tinha. Talvez eu até entenda ele, poxa, será que é? Será que não é? E se eu vender tudo? Eu vou ficar desamparado, porque ele mesmo disse que eu não tinha nem onde reclinar a cabeça. Eu não quero isso para mim não. Eu entendo, só que por muito menos nós temos feito igualzinho ele, deixando Jesus na mão. E quando eu digo deixar Jesus na mão, foi como nós falávamos ali antes, e você também falou durante o louvor. Não é Jesus. Jesus já tem tudo. É o nosso próximo, é o nosso amor ao próximo que impera. Ele espera, a expectativa de Jesus é como nós vamos nos comportar nas oportunidades que nós temos para amar o próximo. Não é com Jesus. Como é que você tem amado o seu próximo? Porque onde tiver o seu amor, onde tiver o seu coração, aquilo é o seu Deus. Seu Deus tem sido praia clube, tem sido descansar nos domingos, a chácara, alguma coisa assim. Então, faça como Daniel. Tome uma decisão firme. Não é aquela assim, a gente já viu muito isso, né, Zé? A pessoa vem, fala, não, eu vou vir todo sábado, eu vou vir toda quarta, eu vou vir toda quinta, eu vou para as reuniões do coral. Aí começa bem, e aí depois, porque não resolveu firmemente, vai cansando a decisão, e aí deixa de ir. Então esse é o convite nessa manhã, que essa palavra tenha entrado, penetrado na sua mente, no seu coração, que ela jamais saia de lá. As oportunidades que você tem, as suas ações, as suas reações, isso dirá que tipo de discípulo você é, se você realmente quer ser discípulo de Jesus. Amém? Vai na paz, tenha um grande almoço, um grande domingo aí, e curtam a família.